Meu nome é Paula Cantelli, eu sou desembargadora no Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, sou representante do Tribunal no Comitê Estadual Judicial de Enfrentamento à Exploração do Trabalho em Condições Análogas à de escravo e ao de tráfico de pessoas, instituído pelo CNJ. Eu vim aqui hoje falar sobre o dia 13 de maio, que marca a abolição da escravatura no Brasil. Nesse dia, há 133 anos, foi sancionada a Lei Áurea, que formalmente colocou fim à escravidão. Ao longo dos tempos, a escravidão ela sempre existiu, mas com distintas formas e significados, dependendo de cada momento específico. Hoje em dia, ela é chamada de escravidão moderna, escravidão branca, contemporânea, ou também simplesmente trabalho em condições análogas à de escravo. Mas, independentemente da nomenclatura utilizada, a escravidão ela não pode mais ser assim, definida tão somente como uma dominação por restrição à liberdade do trabalhador. O sistema jurídico brasileiro ampliou o bem jurídico tutelado, que passou a ser, além da liberdade, a dignidade humana. Então, ela deve ser compreendida de forma ampla, sempre à luz da Constituição da República, de 88, o artigo 149 do Código Penal Brasileiro e as convenções 29 e 105 da OIT. Bom, eu não posso deixar de falar que nós estamos, desde 2020, enfrentando o segundo ano consecutivo da pandemia decorrente do coronavírus, que devassa o mundo e, de forma muito cruel e desgovernada, o Brasil, que já computa cerca de 430 mil mortes e cerca de 15 milhões de desempregados. E essa crise sanitária, ela desencadeou um grave colapso humanitário, econômico e social e modificou sensivelmente as relações de trabalho aqui no Brasil. Os dados atuais brasileiros, eles revelam a triste realidade que nós nos encontramos. Diariamente, vidas são perdidas num ritmo assustador, e ao mesmo tempo que uma parcela grande da população está submetida à miséria e a condições desumanas de trabalho e de vida. Então, além de todos esses problemas gerados pela pandemia, os efeitos nefastos do aumento da taxa de desemprego, que é aliado à intensificação da precarização do trabalho, o surgimento de novas modalidades de prestação de serviço e a desmaterialização das relações de trabalho, tudo isso pressiona mais ainda os trabalhadores a aceitarem condições indignas de trabalho. Todos esses fatores acabam afetando a subjetividade do trabalhador, tornando ele mais vulnerável aos abusos do poder diretivo e também acabam, mesmo que indiretamente, influenciando no próprio limite desse poder diretivo e da subordinação também. Por quê? Porque acaba intensificando-os e, muitas vezes, distorcendo-os, possibilitando o surgimento de novas formas de exploração do trabalhador, seja em relação a jornadas exaustivas, seja em relação a trabalhos degradantes. Então, observem, por um lado, que a escravidão ela tem se transformado no decorrer dos tempos. Hoje ela apresenta uma nova face, uma nova roupagem, com novos disfarces cada vez mais sórdidos, mas ela carrega a mesma essência perversa, que é a exploração do trabalho humano com o aviltamento da sua dignidade. E por falar um pouco dos nossos dados recentes, é importante destacar que de 1995 a 2020 foram encontrados cerca de 55.712 pessoas trabalhando em condições análogas à de escravo. Em 2020, mesmo com a diminuição da fiscalização por parte do poder público, foram resgatados cerca de 3.551 trabalhadores submetidos à escravidão contemporânea. O Estado de Minas Gerais ele tem apresentado, de 2020 até o presente momento, um grande número de trabalhadores nessas condições. Por exemplo, em fevereiro de 2021, 11 pessoas, incluindo menores, foram resgatados. Já em abril, foram localizados 12 trabalhadores na região do Triângulo Mineiro nessas condições. Então, a escravidão moderna, nós podemos dizer que ela não se restringe às áreas rurais, ela tem se intensificado nas cidades, nas principais atividades econômicas do país, confecções, construção civil, agroindústria, prestação de serviços, e é interessante destacar aqui que tem sido detectado um novo núcleo de trabalho degradante nos grandes centros urbanos, fruto dessas inovações tecnológicas utilizadas pelo mercado de trabalho, e muito também em razão da necessidade de isolamento social imposto pela pandemia. Bom, mas de qualquer forma é importante destacar que a falta de informação e a miséria, elas fazem com que muitos trabalhadores tenham de optar entre morrer de fome ou trabalhar de forma degradante. No fundo, o que se está em jogo é essa faceta sórdida de um sistema que, conscientemente ou não, se vale da condição de vulnerabilidade de um desempregado para escravizá-lo.
Por isso, nós não podemos agora, mais do que nunca, fechar os olhos para a escravidão moderna. Estamos completando agora, em 2021, 183 anos da abolição formal da escravidão, mas seguimos aí com uma herança de um sistema de racismo estrutural fundamentado numa sociedade com profunda desigualdade social que ainda mantém exploração ao trabalho análogo à condição de escravo. Então, é imprescindível combatermos essa escravidão e a melhor saída, talvez, para todos esses problemas seja dar realmente efetividade imediata aos direitos fundamentais constitucionais, porque a Constituição ela que vai dar a direção correta para o efetivo combate desses requisitos deixados por tantos anos de convívio com a escravidão. O princípio constitucional da dignidade humana, ele deve sempre, e especialmente em tempos de pandemia, nortear o começo, meio e fim de todas as relações sociais, inclusive de trabalho. Seguindo essa direção, quem sabe um dia nós possamos, de fato, comemorar a abolição da escravidão. Nesse momento não é possível, mas um dia, quem sabe, nós vamos conseguir comemorar essa abolição da escravidão. Obrigada.